A Senhora de Avalon, capítulo 13. Alto e distinto, o assobio do vigia chegou flutuando sobre o pântano. Foi ouvido ao sopé do Thor e um grito agudo levou a mensagem para cima. Alguém está vindo, levantem a névoa e enviem a barca para levá-lo para Avalon. Diarna arrumou o véu sobre a cabeça e os ombros. Seu coração começou a bater mais depressa, com rara excitação. Ela parou um pouco, surpresa com isso, depois respirou fundo e saiu da penumbra da casa para a luz intensa do dia de verão. Examinou com um olhar crítico as sacerdotisas que esperavam por ela. Crida, vendo aquela expressão, inclinou a cabeça. Receia que não faremos boa figura? Por que essa preocupação toda? É apenas um romano. Não exatamente, respondeu a suma sacerdotisa. Ele pertence a uma tribo que não difere muito do nosso povo e foi forçado a se adaptar aos romanos como muitos de nós. É um homem marcado pelos deuses. Calada, Crida cobriu o rosto com o véu. Diarna balançou a cabeça aprovando e liderou a fila na descida sinuosa. Quando se aproximavam da margem do lago, Seridachos foi ao encontro delas, com o traje completo de arquidruída acompanhado por Leval, que tinha encontrado o visitante antes. Ela ficou pensando no que o almirante acharia do Thor. Nos últimos anos, os primeiros prédios caiados de pau a pique foram substituídos por construções de pedra e dispostos na encosta da colina. Só o grande caminho da procissão, com seus pares de pilares, tinha uma imponência tão majestosa quanto as obras de Roma, embora de um tipo diferente, e as pedras que coroavam o Thor já eram antigas quando Roma não passava de algumas cabanas nas 7 colinas. A grande barcaça de Avalon estava na margem, embaixo das macieiras. Tinha sido construída nos tempos de sua mãe e era grande bastante para transportar cavalos e pessoas, impulsionada a remo, não com vara, como o barco menor no qual os habitantes do pântano deslizavam entre os juncos. Diarna entrou na embarcação e tomou seu lugar na proa. Deu uma ordem. Os barqueiros empurraram a barca para a água e ela deslizou silenciosamente pelo lago. Uma névoa clara cintilava sobre a água, cobrindo as montanhas ao longe de dourado. Quando chegaram no meio do lago, Diarna ficou de pé bem equilibrada, graças à prática de muito tempo, embora aquele dia as águas estivessem lisas como um salão de baile. Ela respirou fundo e ergueu as mãos, mexendo os dedos como se fiasse uma roca invisível. Os barqueiros levantaram os remos e a barcaça ficou flutuando, à espera do limiar entre os mundos. O encantamento que limpava o nevoeiro estava entranhado na mente, mas se manifestava no mundo exterior, ligando um ao outro com movimentos como aquele. Sua respiração ficou mais forte. Podia sentir os músculos do pescoço começando a vibrar, mas não produzia som algum. Diarna fechou os olhos, invocando a Deus e reunindo todas as forças para aquele poderoso ato de vontade. Sentiu o balanço da mudança dos níveis e resistiu à tentação de espiar, sabendo que o instante entre os tempos era o mais perigoso de todos. Desde os anos em que a senhora Kailin erguera a barreira de névoa para protegê-las, muitas sacerdotisas tinham aprendido aquele encantamento. Mas a cada século havia sempre uma ou duas que saíam para fazer o teste e desapareciam quando tentavam abrir a névoa para voltar, perdidas entre os dois mundos. Então, de repente, um frio úmido a envolveu. Diarna abriu os olhos e viu água cinzenta, árvores, e quando a névoa se abriu, a capa vermelha do homem que esperava por ela na margem. Teleri não estava com ele. Quando se comunicaram através da bacia vidente, a outra mulher parecia tê-la perdoado. Até aquele momento, Diarna esperava que Teleri estivesse com ele. Seu pensamento voou para sudoeste. Teleri, eu ainda gosto muito de você, não compreende? Foi uma necessidade, e não eu, que fez que tivesse que deixar Avalon. E Teleri, que caminhava no jardim de sua vila, em Dubris, perdeu o equilíbrio, tonta como se olhasse para a bacia vidente. Tropeçou num banco de pedra e caiu sentada nele. Com os olhos fechados, visualizou o lago de Avalon. A imagem provocou uma saudade enorme.
Caráusios está chegando lá agora, pensou. Ele se sentará ao lado de Dierne e talvez ela permita que ele suba ao Thor sagrado. Será que Teleri tinha feito mal de não aceitar o convite da suma sacerdotisa? A vontade de voltar para Avalon era tão grande quanto da primeira vez em que quis ir para lá. Recusou-se por não se importar, mas porque se importava demais. Desejo que tenham momentos felizes. Ela apertou os dedos nas dobras do manto. Quanto a mim, se algum dia voltar para Avalon, viva ou morta, jamais sairei de lá outra vez. Vejam o Vale de Avalon, disse Dierne enquanto a barcaça atravessava a névoa outra vez e deslizava pela água na direção do Thor. Caráusios piscou os olhos e se endireitou como se despertasse de um sonho. Os homens da escolta, protestando, tinham ficado à espera do outro lado com os cavalos, mas a sacerdotisa, acostumada a ler as feições dos homens, notou alívio no olhar deles e sabia que eles também tinham ouvido histórias sobre a Ilha Sagrada. Mesmo os príncipes das famílias reais bretãs raramente recebiam permissão para trilhar aquele solo sagrado. Havendo necessidade, as sacerdotisas iam até eles para abençoar a terra. Não foi porque Caráusios era um homem com alto posto e poder no mundo romano que Dierne fez o convite, e sim porque ela teve um sonho. Achava que era bom agouro para os seus propósitos que o almirante tivesse atendido ao seu chamado, mesmo naquela época em que ele era mais exigido. Mas era verdade também que desde que Caráusios tinha resolvido usar os lucros recapturados dos piratas para refinanciar ou financiar as suas operações no fim do verão anterior, as coisas estavam funcionando bem. A frota teve uma temporada extremamente bem-sucedida e conseguiu muitos prêmios valiosos, cujos lucros serviam para apressar o reforço dos navios e a proteção da costa. Talvez o inimigo estivesse exausto demais para perturbá-los. As sacerdotisas vestidas de azul ficaram embaixo das macieiras, com uma fila de druidas atrás delas. Quando a barcaça se aproximou, começaram a cantar. — O que estão dizendo? Perguntou Caráusios, pois a letra era num antigo dialeto na língua britânica. Eles homenageiam o defensor, o filho de 100 reis. Ele ficou espantado. Isso é honra demais, se destina a mim. Meu pai era barqueiro e conduzia uma barcaça parecida com esta pelos canais de Delta, onde o Reno encontra o Mar do Norte. O espírito possui uma realeza que transcende o sangue, mas falaremos disso em outra hora, Dierne respondeu. A barca fez a volta e Caráusios pisou na margem. Crida adiantou-se e ofereceu-lhe o cálice de boas-vindas, feito de barro, meio cheio de água clara e ferruginosa do poço sagrado. Dierne ficou contente em saber que se seu rosto demonstrava qualquer tipo de ressentimento, este ficaria escondido sob o véu. Então, entregou o candidato aos cuidados de Leval, para ser alimentado e para visitar os prédios agrupados ao pé do Thor, enquanto ela levava as sacerdotisas de volta para suas tarefas. Só voltaram a se encontrar depois da refeição da noite. Os sacerdotes druidas executam seus rituais no Thor com a luz do dia, disse Dierne, levando Caráusios pelo caminho da procissão, mas à noite ele pertence às sacerdotisas. Os romanos dizem que Hécate governa as horas de escuridão e as bruxas são suas filhas, que usam as sombras para esconder as coisas que não ousam dizer ou fazer durante o dia, ele disse. Você acha que somos feiticeiras? Eles estavam diante dos pilares de pedra que guardavam o caminho. Ela parou de andar. Olhou para ele e viu a tensão no jeito com que ele inclinava a cabeça e na linha dos ombros. Bom, isso talvez seja verdade, nas 3 vezes em que o bem da terra exige, mas prometo que não farei mal algum, nem vou sujeitá-lo a qualquer magia. Ele seguiu a sacerdotisa entre os pilares e parou de repente incrédulo. Talvez você nem precise. Há mágica bastante aqui para confundir qualquer homem. Dierne olhou para o rosto perturbado de Caráusios. Então você sente. É um homem valente, Caráusios. Se conseguir manter a calma, o Thor não lhe fará nenhum mal. Só vou dizer uma coisa. Se minhas visões forem verdadeiras, você já trilhou este caminho antes. Ele olhou para ela espantado, mas subiu o resto do caminho em silêncio. A lua, que dali a um dia estaria cheia, nasceu sobre as colinas e
se elevou pelo céu do leste. Os dois passaram pela sombra e pela luz de novo, enquanto circundavam a colina. Quando chegaram ao topo, a lua já navegava no meio do céu. As sombras das pedras do círculo se estendiam nítidas e negras, mas o altar no centro estava completamente iluminado, e o cálice de prata sobre ele brilhava como se houvesse luz em seu interior. Senhora, por que me trouxe aqui? As palavras de Carausius eram rudes, mas sua voz tremia, e ela sabia que ele tentava controlar a consciência que negava ter. Fique quieto, Carausius, ela disse baixinho, passando para o outro lado da pedra do altar. Quando estás no seu convés, você não ouve vento e tenta sentir como o mar está? Fique em silêncio e deixe as pedras falarem com você. Você viu Teléria olhando para a bacia de prata, por isso sabe que não lhe fará mal. Agora é a sua vez. Teléria aprendeu a ser sacerdotisa com você, ele exclamou. Eu sou um soldado, não um sacerdote. Não sei nada sobre essas coisas do espírito. Todas as honras que tive foram conquistadas usando minha inteligência e a força do meu braço. Você não lembra de tudo que sabe, retrucou Dierne. Você não é do tipo de admitir o fracasso antes de tentar. Olhe para a água, meu senhor, e diga o que vê. Ela disse com a voz mais suave. Ficaram se olhando, enquanto a lua subia no céu. Para ele o tempo pareceu longo, mas para Dierne, acostumada a tais vigílias, foi um descanso das preocupações do mundo. À medida que o silêncio ia ficando mais denso, ela se convencia de que havia ficado frente a frente com aquele homem diante do altar em outro tempo, em outro lugar. Então notou que ele balançava. Ele cambaleou para a frente, segurando na pedra e se inclinando sobre o recipiente de prata. Abaixou a cabeça como se a água o atraísse. Dierne pôs as mãos sobre as dele para afirmá-lo e equilibrar com o dela o poder que pulsava através dele. Olhou para a água com os olhos vidrados de pitonisa, e quando as imagens começaram a se formar, soube que Carausius e ela viam a mesma coisa. O luar brilhava na água. Ela viu uma ilha banhada pelo mar de prata. Dierne jamais vira aquela ilha com seus olhos mortais, mas reconheceu os anéis alterados de terra e de água, os campos ricos perto da água e os navios no porto dentro da enseada, e no centro, uma ilha dentro de uma ilha, com níveis e desníveis, e terraços coroada com templos que brilhavam ao luar. Era tão grande quanto o vale de Avalon inteiro, mas os contornos ampliados eram os do Thor sagrado. Era a terra antiga, mãe dos mistérios. Dierne sabia que estava vendo a ilha da qual os mestres dos druidas tinham fugido, que agora jazia no fundo do mar. A visão se expandiu. Agora ela via a ilha de um terraço com uma balaustrada de mármore. Havia um homem ao seu lado. Dragões tatuados se entrelaçavam nos braços fortes que se apoiavam na mureta. E o diadema real do sol, com o disco pálido banhado pela luz da lua, cintilava na testa dele. O cabelo era escuro e as feições aquilinas, mas ela conhecia o espírito que via por seus olhos. Ele virou para ela e aqueles olhos cresceram. Coração de fogo! Inesperadamente, Dierne sentiu o desejo crescer nela também. Ele estendeu os braços para ela e, de repente, a visão foi invadida por um jorro de água que caiu sobre eles numa grande onda. Com o coração acelerado, Dierne usou a disciplina da vida inteira para recuperar a compostura. Quando conseguiu ver novamente, Carausius estava de quatro e o cálice de prata virado. Tinha derramado a água, formando um riacho brilhante na pedra. Ela correu para o lado dele. Respire fundo, sussurrou ela, segurando os ombros dele até parar de tremer. Diga, o que você viu? Uma ilha, o luar. Ele ficou de cócoras, esfregando os braços e olhou para ela. Você estava lá, eu acho. Ele balançou a cabeça. E havia outras cenas, eu estava aqui. Ele olhou aflito em volta. Houve uma luta e alguém tentava destruir as pedras. Franzindo a testa, ele encarou Dierne. Acabou. Não consigo lembrar de mais nada. Dierne suspirou, querendo segurá-lo nos braços como tinha feito com o outro, há muito tempo. Mas não competia a ela revelar a ligação que havia entre eles, se ele não sabia. Além do mais,
Ela mesma não tinha certeza do significado da visão, apenas da emoção que chegou com ela. Tinha amado aquele homem em outra vida, talvez em mais de uma, e ao lembrar do tempo do primeiro encontro compreendeu que ainda o amava. Era uma sacerdotisa treinada para controlar o coração e a vontade, e mesmo pelos homens que eram pais de seus filhos, jamais sentiu nada além do respeito e da paixão do ritual. Como podia ser tão cega? Você era um rei do mar, ela disse com calma. Há muito tempo numa terra que já não existe. O baluarte da Britânia sempre foi o mar. E aqui sobrevive uma pequena parte daquela tradição. Quanto às pedras, ela engoliu em seco, muito tempo atrás. Um homem chamado Gawain morreu aqui defendendo essas pedras. Ele também era um rei sagrado. Não sei se você era ele, ou se você, um guerreiro, teve uma visão daquela luta. Mas acredito que você renasceu para servir mais uma vez de protetor da Britânia. Eu jurei servir o imperador, Carausius disse com a voz trêmula. Por que isso apareceu para mim? Não sou um rei. Diarno deu de ombros. O título não importa, apenas a dedicação. E você já fez isso quando deu seu sangue para consagrar sua fortaleza. Sua alma é real, Senhor do Mar, e está ligada aos mistérios. E penso que chegará o dia em que terá de escolher se vai ou não reivindicar o seu destino. Ele ficou de pé e Diarno sentiu que o espírito dele se abrigava atrás de uma muralha. Com certeza o homem tinha força, apesar de não ter treinamento. Ele fez tudo o que a Deus ordenou. Tinha de aceitar a escolha que ele faria, fosse qual fosse. Em silêncio levou-o de volta ao pé da colina. Na manhã seguinte, do outro lado do pântano receberam a notícia de que havia uma mensagem urgente para Carausius. Diarno ordenou que o mensageiro fosse levado com uma venda nos olhos até a ilha e que esperasse enquanto o almirante tirava o pergaminho do invólucro de couro. São os piratas? Ela perguntou quando viu a expressão dele mudar. Ele balançou a cabeça, parecendo exasperado com raiva. Não são os saxões. Isso vem dos ladrões de Roma. Ele olhou de novo para o pergaminho e começou a traduzir enquanto lia. Estou sendo acusado de conspirar com os inimigos de Roma e de estar cometendo fraudes contra o imperador. Dizem que deliberadamente esperei para atacar os piratas quando estavam voltando para casa, para poder pegar o que tinham roubado. Os idiotas, então, acham que eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou ler as mentes dos bárbaros. Ele virou o pergaminho e deu uma risada triste, que mais parecia um grunhido. É claro que acham, pois aqui me acusam de fazer acordos secretos com os atacantes, dizendo onde devem atacar para dividir o produto do saque. Ele balançou a cabeça. Não será nenhum segredo se eu um dia agir contra Roma. Mas você gastou dinheiro na Britânia. É verdade, mas será que vão acreditar nisso? Estou sendo chamado para ir a Roma e ser julgado pelo imperador. Mesmo se for inocentado, sem dúvida me darão um posto do outro lado do império e nunca mais deixarão que eu volte à Britânia. Não vá, ela exclamou. Carausius balançou a cabeça. Eu fiz um juramento para o imperador. Você jurou defender esta terra e fez outros juramentos antes desse, o de defender os mistérios. Existe algum outro homem em todos os exércitos de Diocleciano que possa fazer o mesmo? Se eu me recusar a ir, serei um rebelde. Significará a guerra civil. Ele olhou para ela com uma expressão implacável. Quem poderá detê-lo? Maximiano está envolvido com os francos do Reno e Diocleciano com os bárbaros do Danúbio. Eles não têm tropas para dispensar e disciplinar um almirante obstinado que está protegendo o império. Não importa o que pensem dos seus métodos, mas se derem guerra, não será a primeira vez. Ela continuou encarando o olhar de pedra de Carausius. Diocleciano mesmo era filho de escravos, cuja glória foi anunciada por uma sacerdotisa druida no Gália. Falo com tanta autoridade quanto ela. Ele arregalou os olhos. Eu não pretendo ser imperador. Diarno sorriu. Volte para sua frota, Carausius, e veja quem o apoia. Rezarei para que os deuses o protejam. Se houver luta, você talvez perceba que não terá escolha, que terá de aceitar os louros da vitória.
Teleri instruía a criada, explicando que vestidos queria levar na viagem do forte de Dubris para a vila, quando um legionário apareceu na porta dos seus aposentos. Senhora, chegou um mensageiro, virá recebê-lo? Aconteceu alguma coisa com o almirante? Seu coração começou a bater acelerado de repente, e ela não sabia ao certo se era de esperança ou medo. No ano anterior, Carausius tinha desafiado imperadores e construído sua frota, e os ataques dos saxões começaram a diminuir. Este ano ele pretendia fazer mais ainda. Carausius zarpara há 3 dias para lutar contra os saxões. Se pudesse queimar suas aldeias, talvez eles não se animassem tanto para atacar a Britânia. Mas no calor da batalha, até um comandante podia ser morto. Ela achava que estava sendo desleal. O marido era bom para ela, e era o defensor do seu povo. Estava espantada de ver que se ressentia tanto do dever que a obrigava a ficar ao lado dele. Acho que não, disse o legionário. Creio que a mensagem é para Carausius, não dele. Mas o homem não sabe falar latim e a língua dele é algum dialeto que nenhum de nós consegue entender. Muito bem. Dando as últimas instruções para a criada, Teleri seguiu o soldado até a casa junto ao portão. O mensageiro, um homem mais velho com a túnica desdobrada de pescador, que olhava para as muralhas de pedra como se achasse que fosse cair sobre ele, estava esperando. Ela saudou-o no dialeto de Durnovaria, e ele se animou. Ele é de Armorica, ela murmurou quando ele começou a falar. O povo dele negocia sempre com o nosso, e a maneira de falar é muito parecida. Teleri inclinou-se para a frente, franzindo a testa, e o homem continuou falando. Ele ainda falava quando Alectus chegou. Maximiano vem nos atacar? Perguntou Alectus em latim quando o homem acabou de contar a história. Foi isso que ele disse, respondeu Teleri. Mas por que os imperadores resolveram entrar em ação agora? Eu pensei que Diocleciano tivesse concordado quando Carausius negou as acusações contra ele e perdoado meu marido por não ter obedecido à ordem de retornar. Isso foi no ano passado, disse Alectus furioso, quando os imperadores lutavam no Reno. Mas ouvimos dizer nesta primavera que Maximiano selou a paz com os francos da Bélgica. Você realmente acreditou que Roma toleraria essa desafiada para sempre? Acho que não devemos ficar surpresos se o vice-imperador usou esse adiantamento para construir navios em Armorica. Ele fez uma careta. Afinal, também estamos construindo nossa frota aqui. Só queria que tivéssemos mais tempo para nos preparar. Mas Carausius não quer lutar contra Maximiano. Ele assumiu um compromisso com os imperadores, exclamou Teleri. O juramento que ele fez com sangue em Portus Adurni é mais profundo. Você estava lá. Você ouviu quando ele jurou que defenderia esta terra. Quanto mais tempo Alectus passava no exército, pensou Teleri, vendo o porte dele, melhor ele ficava. Carausius podia ser um grande guerreiro, mas eram as habilidades financeiras do rapaz que produziam os recursos necessários para entrar nessa guerra. A timidez que o fizera parecer mais jovem do que era tinha sido substituída pelo orgulho. Você quer que ele se rebele? Ela disse lentamente. Para se proclamar imperador da Britânia? É, eu quero. Os cristãos dizem que um homem não pode servir a 2 mestres. E chegou a hora de Carausius fazer a sua escolha. Alectus caminhou até o portão aberto e ficou olhando para o mar. Se o comércio melhora, não são só os comerciantes que se beneficiam. Talvez você não perceba, mas eu sei de onde vem o dinheiro e para onde vai. Agora todos estão prosperando. Nos templos eles rezam por Carausius, sabia? Como se ele já fosse imperador. Que ele seja, então, o senhor do qual precisamos. Maximiano vai forçá-lo a escolher. Balançando a cabeça, Alectus pegou os tabletes de cera da bolsa que tinha presa no cinto e voltou para perto do pescador. Pergunte ao homem quantos navios ele viu e quantos homens havia neles. Pergunte quando zarparam, disse ele apressado. Se eu não puder ficar do lado do meu comandante com uma espada na mão, eu lhe darei o que pode valer ainda mais, a informação de que precisa para planejar a sua batalha e uma frota alerta e preparada para segui-lo. Rápido! O navio que carrega essa mensagem deve aproveitar a maré. Romanos lutando contra romanos. Só de pensar, Teleri estremeceu. Deusa, proteja Carausius. Ela rezou envergonhada,
pelo fervor que via nos olhos de Alectos, e perdoe as dúvidas que tive. Esta noite consultarei a bacia de prata novamente. Diana terá notícias para mim também. O pescador olhou para um, depois para outro, tentando compreender. Teleri começou a fazer as perguntas para ele. Carausius estava no convés de ré do Órion, oscilando um pouco com o balanço do trirremo nas ondas, as velas recolhidas. A fileira com baixa de remadores era suficiente para manter o navio na posição, enquanto os outros descansavam. Os outros navios, sob o comando do almirante, formavam 3 colunas e também mantinham suas posições, menos um liburiano, mais veloz, e que enviara na frente para procurar o inimigo. A terra era uma mancha verde a bombordo da proa do navio de Carausius, pequenas colinas e areias que se estendiam até penhascos rochosos a oeste. A costa parecia tranquila, mas de vez em quando um encrespamento do mar percorria a linha das ondas e revelava as correntes escondidas ali. O Órion tinha ficado pronto no inverno, o maior navio sob o comando de Carausius, um retrocesso em comparação com o tamanho das grandes trirremos dos tempos antigos. O branco do madeirame brilhava ao sol. Na proa, a escultura do caçador mirava num inimigo invisível. A imagem era romana, mas foi Diana que sugeriu o nome dele para batizar o navio. Ela disse que havia um homem na constelação com esse nome que o levaria à vitória. Mas o nicho da polpa abrigava uma deusa cuja estátua usava capacete e segurava um escudo e uma lança. Os oficiais romanos a chamavam de Minerva, mas essa escolha também tinha sido orientada pela suma sacerdotisa que dissera para Carausius rezar para a deusa, chamando-a de Briga, que era homenageada em Avalon na Ilha das Donzelas. Senhora, eu a chamo com um peso no coração, murmurou Carausius. Não quero lutar com Maximiano. Dê-me um sinal mostrando o caminho que devo seguir, e se tivermos de lutar então, pelo bem dos bravos homens que me acompanham, proteja-nos com sua graça e nos conceda a vitória. Ele jogou mais um punhado de cevada sobre o altar e derramou uma libação de vinho. Menecrates, o homem que escolhera para capitanear o Órion, pegou uma pitada do olíbano e jogou nas brasas. O cheiro do mar misturou-se ao doce aroma do incenso que queimava no santuário. Mas enquanto orava, uma parte da mente do almirante estava calculando, planejando, se preparando para a refrega. A mensagem de Alectos tinha feito com que ele voltasse às pressas do delta do Reno, e quando chegou a Dubris, os esquadrões de Rutupiai e de Adurne já estavam à sua espera. Havia uma nova mensagem de Telera também. A frota de Maximiano tinha zarpado e navegava pelo canal rumo norte. Teleri tinha visto os navios numa visão, 3 esquadrões de 10 navios cada um, abarrotados de homens. O comando todo de Carausius era maior, mas suas forças tinham de se espalhar para defender a província, enquanto Maximiano podia levar todo o seu poderio para qualquer fortaleza que escolhesse. Teleri escreveu que a suma sacerdotisa tinha prometido invocar os ventos para atrasar o avanço de Maximiano, mas só podia adiar o encontro por pouco tempo. Seria suficiente, pensou Carausius, pois o mesmo vento os estava levando para o sul do canal tão rápido que já passavam da Portus a Durne. Os números eram desiguais, mas Maximiano tinha de contar com escravos e pescadores recrutados, cuja inexperiência era compensada por alguns poucos oficiais tirados das patrulhas do Mediterrâneo e do Reno. O imperador esperava encurralar o inimigo perto da costa e forçar uma batalha de abordagem, na qual poderia usar os legionários que levava a bordo. Os navios da frota bretã, por outro lado, podiam compensar a falta de homens com uma maior agilidade nas manobras. Carausius achou que devia tomar cuidado para não ficar confiante demais. Os saxões que estava acostumado a combater eram bons marinheiros, mas, como guerreiros, eles buscavam a glória individual em vez de uma vitória em conjunto. Os homens de Carausius jamais haviam enfrentado navios sob a disciplina romana. Mesmo assim, o inimigo não conhecia o canal, e isso já seria vantagem bastante por hora. Percebendo que os homens o observavam,
Ele completou sua oração e fechou as portas do santuário. Menecrates pegou o turíbulo e jogou as brasas no mar. Carausius olhou de volta e sorriu satisfeito. Tinha um bom navio, desde o ariete de bronze que cortava as ondas logo abaixo da linha da água, até as pesadas velas de linho. E tinha bons homens, oficiais da marinha, cujo treinamento naval se completara com 2 anos de combate aos piratas, 2 dúzias de legionários com longa experiência e 162 remadores livres, comprometidos com a defesa da Britânia. E os deuses ofereciam um belo dia de primavera com alguns fiapos de nuvens e um vento suave e constante que produzia uma crista de espuma nas ondas de um azul tão profundo quanto o lápis lazuli. Um dia bom para encarar a morte ou para se regozijar com a vitória. Ele sentia a falta de Alectos, cuja inteligência aguçada e humor sarcástico amenizavam muitos momentos lúgubres. Mas, apesar de o jovem ter de fato merecido seu lugar na equipe do almirante, ele não tinha estômago para o mar. Gaivotas voavam gritando em volta do mastro, depois se dirigiam para a costa. Piratas emplumados mais vorazes do que qualquer saxão. Tenham paciência, pensou o almirante, logo serão alimentadas. O vigia gritou na proa e Carausius ficou tenso, protegendo os olhos com a mão e vasculhando o mar. O liburniano, gritou o homem novamente. Está se aproximando a toda força. Qual é o sinal? Disse o almirante abruptamente, descendo os degraus que levavam à ponte entre as fileiras de remadores de 2 em 2 e correndo para a proa. Inimigo à vista! Então, Carausius viu o mastro balançando e a espuma branca dos remos batendo nas ondas. O pequeno navio foi ficando maior ao alcançar o Órion. Com um giro dos remos, como um patinho retornando para perto da mãe, ele sentia um nó no estômago. Era chegado o momento de decisão. Que força tem? Perguntou o almirante agarrando a armurada. 3 esquadrões, remando para o norte pelo canal, em formação de cruzeiro, com as velas leves. Carausius sentiu que estava à mercê do fluxo dos acontecimentos. Devem estar se preparando para portar em Portos Adurne, ficando ao longo até o cair da noite, e nos atacando de surpresa. Nós é que vamos surpreendê-los, rapazes, e dirigiu-se para a tripulação. Issem o brasão. O escudo dourado subiu e refletiu o sol como uma estrela cadente. O brilho era um risco, mas mesmo se algum inimigo muito atento visse o clarão, ficaria confuso e não saberia interpretá-lo, pois não avistaria as velas. Atrás de Carausius, o toldo que cobria os remadores estava sendo enrolado, com o ruído da luna batendo. Os homens se certificavam de que suas espadas estavam à mão, e as fileiras do meio e superior ficavam a postos nos remos. As ondas batiam no costado do navio, e o ruído parecia alto no silêncio repentino. Uma sombra passou pelo convés de proa. Carausius olhou para cima e viu a forma nítida de uma águia marinha. O sol estava quase a pino, e o pássaro era uma silhueta negra contra o céu. Ela voou meio inclinada, revelando suas penas brancas e pretas, e circulou o navio 1, 2, 3 vezes. Então gritou e partiu rapidamente para o oeste, como se liderasse os bretões ao encontro do inimigo. Um presságio! A exclamação de Menecrates chegou abafada através de um troar súbito nos ouvidos de Carausius. Os deuses atenderam seu pedido. Todas as dúvidas desapareceram. O Senhor do Céu entregou-nos às nossas mãos. Adiante, a águia mostrou nosso caminho. O convés tremeu sob seus pés, quando os 108 remos subiram e mergulharam no mar. O Órion deu uma guinada para a frente, jogou um pouco e finalmente começou a se mover com suavidade quando os remadores pegaram o ritmo e o impulso concentrados e fez o barco avançar, cortando as ondas. Atrás dele, seguiu a fila de trirremos maiores, com os mastros alinhados para dificultar o cálculo de quantos eram. Os navios mais leves acompanhavam os 2 lados, mantendo a distância simétrica da formação mais perfeita que a habilidade náutica permitia. Carausius protegeu os olhos com a mão. No horizonte surgiu uma manchinha branca novamente e ele sorriu. Venham, minhas belezinhas, venham, vocês não sabem quantos somos. Pensem que seremos uma presa fácil? E venham logo.
O inimigo agiu como se tivesse ouvido o que ele dizia. Quando o resto da frota de Maximiano ficou à vista, ele notou as formas quadradas das velas encolhendo, sendo rapidamente baixadas, e a esteira explodindo uma espuma branca quando os navios passavam para os remos. A formação em cunha de se adotavam quando velejavam ficou mais fechada, mas não perderam a velocidade. Carausos fez um sinal para o corneteiro. Menecrates deu uma ordem. O timoneiro debruçou-se sobre o leme e o convés inclinou-se quando o grande navio começou a rodar suavemente para bombordo. A linha de mastros atrás dele se fragmentou quando, um por um, os navios da fila fizeram o mesmo e repetiam a guinada. Os remadores do Orion continuavam com as suas batidas ritmadas, mas os outros navios aceleraram, e as embarcações menores e mais velozes das colunas externas deslizavam com os navios na água, desviando para longe. Orion, ele sussurrou, lá vão seus cães de caça, que os deuses lhe deem uma boa caçada. O comandante romano ia tentar abordar os navios bretões da maneira tradicional, procurando vencer pela superioridade numérica. O objetivo da frota da Britânia devia ser destruir ou incapacitar tantos navios inimigos quanto possível antes do combate corpo a corpo. Estavam se aproximando muito depressa. O criado pessoal de Carausos entregou-lhe o escudo e o capacete. Tinham levado as azagaias também. Os marinheiros as empilhavam no convés de proa e no de popa, enquanto os fundibulários preparavam suas pedras. O comandante já podia ver o brilho das armas do inimigo no convés do tira e remo, que avançava. Deu uma última olhada em volta. Como almirante, podia planejar estratégias, mas cabia ao capitão julgar. Numa situação que mudava a cada minuto, como levar a cabo as ordens que recebia. A sorte estava lançada, pensou Carausos aliviado, e ele mesmo não era mais importante do que qualquer outro marinheiro. O Orion deu uma guinada quando Menecrates ordenou a mudança de curso na direção do navio menor que escolheu para ser a primeira presa. O inimigo, vendo o perigo, começou a virar e desfez a oportunidade de ser abalroado pela proa, mas a inércia do trirremo bretão tomou a colisão inevitável. Os remos de bombordo subiram bem alto para fora da água quando os dois navios se encontraram. O ariete recém-apontado do Orion cortou os remos oscilantes do inimigo e abriu um rombo em seu costado. A embarcação foi destruída, mas pelo menos por um tempo estava fora de combate. Uma azagaia atingiu o convés e rolou para fora. Então os remadores do Orion se puseram a trabalhar mais uma vez, e o navio ficou fora de alcance, navegando na direção da massa de barcos do inimigo. Gritos e toques de trompete dos dois lados indicaram para Carausos que os esquadrões nas laterais estavam começando a envolver a cunha do inimigo pelas costas. Até os navios mais leves podiam causar graves danos se abalroassem uns aos outros pela popa. Um navio inimigo concentrado no Hércules notou tarde demais a nova ameaça que avançava sobre ele. Carausos pulou para o passadiço e agarrou uma das escoras, se equilibrando no momento em que o Orion colidia com o navio inimigo. Madeiras rangeram, e algumas azagaias passaram zunindo por cima da amurada, mas os homens de Menecraste já estavam remando para trás, libertando o Orion antes de a vítima parar de jogar e tentar prendê-lo. O marinheiro caiu atingido por uma azagaia no ombro, mas seus companheiros continuavam agarrados aos remos, sabendo que o mar o vingaria em breve. Uma gritaria e o clangor das armas indicaram que alguém do outro navio tinha conseguido pular para bordo e que estavam travando batalha. Mas o Orion continuou avançando. Os mastros balançavam nas ondas como copas de árvores numa tempestade. Mais adiante, Carausos viu os penhascos que declinavam a costa se aproximando. Uma chuva de pedras lançadas pelos fundibulários passou por cima de sua cabeça, e o vigia foi derrubado. Num segundo, um dos marinheiros o pôs de pé novamente, xingando, sangue escorrendo em um corte na têmpora. O navio de onde as pedras tinham sido lançadas estava virando de frente para eles, mas não foi suficientemente rápido. Um grito de Menecraste fez o Orion investir contra a lateral desprotegida. Os dois navios se chocaram e os remos despedaçados voaram pelo ar como gravetos.
Um pedaço de madeira varou o pescoço de um remador feito flecha e ele caiu. A proa do Orion afundou como o peso do inimigo. Arpéus chicoteavam no ar, mas os marinheiros conseguiram rebatê-los para longe. Caráusios chegou a temer que um dos dois navios ficassem presos um no outro, mas, mais uma vez, o Orion conseguiu se livrar. A costa ficava cada vez mais próxima. Caráusios olhou para o sol e viu que a maré da tarde já devia estar subindo para a terra. Ele agarrou o corneteiro pelo braço e berrou no ouvido dele. Um segundo depois soou o sinal para se soltar no meio do clamor de navios e homens morrendo. O Orion deu a ré e se afastou, e os romanos começaram a comemorar os gritos. Mas eles não conheciam aquela costa nem suas marés. Quando os navios bretões começaram a recuar, os romanos tentaram segui-los. Mas os trirremos destes, mais pesados e com remadores menos experientes, navegavam muito devagar. Os romanos gritaram imprecações, enquanto seus oponentes mais ágeis se agrupavam, esperando a maré ganhar força para puxar os inimigos inexoravelmente para a hostil costa bretã. Os capitães romanos perceberam o perigo que corriam e começaram a se concentrar na luta contra o mar. Uns poucos que já estavam perto demais para conseguir escapar viraram as proas para a terra, procurando uma enseada onde pudessem lançar âncoras. Os outros, com os remos batendo nas águas revoltas, foram se afastando lentamente da praia, seguindo para o mar aberto. Caráusios ficou esperando, a mente repleta de cálculos de tempo e distância, enquanto Orion regulava a marcha com os inimigos, pronto para cortar a fuga que se avançassem muito. Depois dos penhascos, havia uma reentrância na costa que formava uma baía rasa. Quando o almirante viu a entrada, falou de novo com o corneteiro. O trompete soou através das ondas e o Orion assolou seus cães num novo ataque. Caráusios apontou para o maior dos navios inimigos restantes e o convés inclinou-se para a frente. Quando o barco começou a virar, os remos brilharam na água cada vez mais depressa. As batidas longas, que só podiam ser mantidas durante o tempo que levariam para cobrir a distância que separava os dois inimigos. Caráusios já podia ver os rostos. Viu um centurião com quem havia servido no Reno, quando os dois eram praticamente meninos, e ergueu sua espada para saudá-lo. O navio inimigo, percebendo o perigo que enfrentava, procurou mudar a rota. O almirante notou a ninfa do mar que enfeitava a proa, mas o navio romano remava contra a maré enquanto Orion tinha a força do mar por trás. A colisão foi estrondosa e os dois navios saíram da água, jogando homens no mar. Caráusios caiu de joelho vendo homens armados rolando à sua volta. O impacto levou Orion até a metade da outra embarcação. Dessa vez não havia necessidade de usar os ganchos para prender os navios, e nem todos os remos do mundo poderiam separá-los. Os remadores já estavam abandonando seus bancos e pegando suas armas. Então, uma espada cintilou na direção de Caráusios. O almirante conseguiu ficar de pé e levantar o escudo, e só pensava em se defender. Os homens contra quem lutavam eram veteranos de milhares de batalhas como aquela. Recuperaram-se rapidamente do choque da colisão e começaram a se reagrupar, abrindo caminho com suas espadas pelo convés de proa do Orion, com eficiência mortal. Caráusios parou os golpes com o escudo e braniu a espada com toda a força. Uma pancada resvalou em seu elmo e ele cambaleou, mas logo um marinheiro e um remador, engajados em combate mortal, caíram em cima do seu oponente e ele foi jogado ao mar. Caráusios pôs-se de pé novamente e disse uma oração de agradecimento com a voz entrecortada. Os corpos caíram na água e ficavam presos nos remos. Quando havia espaços, os lutadores atacavam com as espadas ou pilum. O combate tinha se espalhado para o outro navio, mas Caráusios não sabia quem estava ganhando. Levou um susto quando viu o penhasco pairando acima deles. A sombra da rocha cobriu os navios engastalhados e alguns homens olharam para cima, mas a maioria prestava atenção demais na luta para ver. Em 1 minuto depois, era tarde demais. O costado de bombordo do navio romano bateu nas pedras, subiu nas arrebentações e caiu com o rangido da madeira se partindo. E a proa do Orion, deslocada com o impacto, gemeu e começou a se libertar. O navio romano estava acabado,
mas a tripulação podia continuar a batalha passando para o Órion. Caráusio cerrou os dentes e usou toda a sua força quando mais legionários pularam na armadura encalhada do navio inimigo para o seu convés. Tinha achado a batalha dura antes, mas estava 10 vezes mais feroz, mais desesperada do que qualquer luta contra os piratas saxões. O braço da espada de Caráusios começou a cansar. O braço do escudo doía com o choque dos golpes. Ele sangrava de dezenas de cortes. Logo a perda de sangue ia deixá-lo mais lento. Estavam flutuando livres no navio romano e à mercê da maré. Não havia nenhum homem livre para pegar o timão. Havia homens mortos por toda parte, mas um centurião e um outro homem se arrastavam por cima dos corpos e foram para cima dele com as espadas em riste. Caráusios firmou os pés e se preparou para se defender. Talvez devesse ter se contentado em planejar a batalha e ficado em terra. Sem dúvida, era isso que Maximiano teria feito. Os jovens jamais achavam que podiam ser mortos. Lembrou ele quando um golpe de espada bateu no seu capacete, soltando a correia e jogando-o longe. Os mais velhos também, ele pensou quando forçava o braço cansado para cima para bloquear o golpe seguinte. Ele escorregou no sangue de alguém e caiu de joelhos no chão. Ao olhar para trás, percebeu que a luta o empurrara de volta ao santuário da deusa. Respirou fundo e deixou o ar sair mais lentamente, substituindo o desespero por uma grande calma. Senhora, minha vida é sua, bradou seu espírito. Surgiu uma sombra em cima dele, e Caráusios tentou erguer o escudo, sabendo que não o faria a tempo. Então sentiu um tremor nas tábuas do convés. O chão corcoveou, e o golpe que teria arrebentado sua cabeça foi desviado. Ele viu o pescoço desprotegido do homem e investiu. O sangue jorrou como um rio vermelho e o romano caiu. Caráusios procurou ficar de pé apoiado na espada. Não havia nenhum homem vivo perto dele. Equilibrou-se com os pés afastados e descobriu que a costa não estava mais se aproximando. O próprio solo da Britânia tinha se adiantado para salvá-lo. O Órion estava em terra firme. No convés, a luta terminara. Os sobreviventes se levantaram e, sob o sangue, Caráusios reconheceu seus homens. Outros navios ainda flutuavam ao largo da costa e a maioria era da Britânia também. Estou vivo, ele olhou em volta, tomado de espanto. A vitória é nossa. E pensou ter visto um sorriso no rosto da estátua da deusa. Aquela noite, os navios bretões maiores ancoraram nas águas rasas da enseada com seus prêmios de reboque, e os menores foram levados para as praias de areia. Os homens acamparam na clareira, mais acima, e partilharam suas provisões. Quando a notícia se espalhou pelo campo, carroças cheias de comida e bebida para a celebração começaram a chegar na praia. Fizeram um trono para o comandante com pedaços de madeira levados pelo mar, cobertos com as capas tiradas dos inimigos. Caráusios tentou se convencer de que devia estar dando ordens, fazendo novos planos, mas sua cabeça estava leve por causa do sangue que tinha perdido e do vinho de alguém que tinha encontrado no nau capitania inimiga. E estava feliz demais. A noite estava linda e os homens, e seus homens, eram os mais valentes e os melhores que qualquer comandante jamais liderou. Ele sorria para todos eles, com o sol se pondo, e eles respondiam ao apreço com elogios que ficavam cada vez mais escandalosos, à medida que o vinho ia passando de mão em mão. Eles não vão mais zombar de nós, nos chamando de provincianos imbecis, gritou um remador. Os navios bretões são os melhores, e as suas tripulações também. Não devíamos ter de aceitar ordens de algum idiota em Roma, resmungou um dos marinheiros. Essas águas pertencem à Britânia, e nós a defenderemos. Caráusios a defenderá, o nome dele ecoou por toda a praia. Caráusios, imperador, gritou Menecrates, branindo a sua espada. Imperador, imperador. Um por um, todos os homens da frota começaram a gritar. Caráusios foi dominado pela emoção. A águia de Júpiter foi seu guia na batalha e a senhora da Britânia o salvou. Não podia mais ter dúvidas, e quando os homens da frota o carregaram sobre seus escudos para aclamá-lo imperador, ele ergueu os braços, aceitando a dedicação e a terra que era deles.